O Atlético acerta a quinta contratação para a temporada de 2025. Lucas Falcão, volante de 26 anos do CRB, vai acertar com o Furacão, está em Curitiba, realiza exames médicos e deve ser anunciado logo pelo Atlético. Falcão foi vice-líder em desarmes na última temporada da Série B, atrás apenas do João Schmidt do Santos, teve pouco mais aí de 2 desarmes por partida. Em 2023, penúltima temporada, ele também foi vice-líder de desarmes entre os volantes na Série B do Campeonato Brasileiro e é um jogador mais de contenção. Primeiro volante clássico, consegue também distribuir bem essa bola, pegar de um lado, virar para o outro, ter essa boa distribuição de jogo. O Falcão vai ser contratado pelo Atlético para essa temporada de 2025. Informação aqui da Tretes, junto com o Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta, certo? O que dá pra gente pensar sobre isso? O que dá pra gente falar sobre essa chegada do Falcão? Tem alguns números dele que ilustram qual é a característica do jogador. 84% de precisão nos passes, um índice parecido com o que teve o Fernandinho pelo Atlético. 58% nas bolas longas, menos que o Fernandinho, mas ainda assim um índice bem alto no quesito ajuda legal, além das 4.3 bolas recuperadas por partida. É coisa, viu? É bastante coisa e é um jogador que tende a ajudar o Atlético na questão de bolas recuperadas. E a minha reflexão sobre isso, como eu penso sobre a contratação, depende muito de um fato. Há quanto tempo o Atlético não tem um jogador ou alguns jogadores dessa característica no elenco? Em 2023, como regra, Eric e Fernandinho. Nenhum dos dois com a característica de contenção, nenhum dos dois com característica de quebrar, de destruir jogadas, certo? Além de ter qualidade para jogar mais à frente, que esses dois têm de sobra, o Fernandinho nem se fala, o Falcão tem um pouco menos, mas ainda assim tem essa qualidade. Então é um jogador que teve propostas de times da Série A, outras propostas de times da Série B do Campeonato Brasileiro também, e é um jogador que agrada o Atlético e agrega sim nesse elenco do Furacão. E pra gente pensar, na temporada passada, o Atlético tinha sim o Felipinho, começa a temporada com o Hugo Moura, também com o Alex Santana. O Felipinho tem a característica sim, de desarme, de destruição de jogada e também de conseguir sair jogando. O Hugo Moura se propõe a ser um jogador de mais destruição, mas dentro do gramado ele não consegue mostrar exatamente isso. O Alex Santana era sim um jogador de imposição física, mas não exatamente de destruição de jogo, um cara que consegue desarmar os adversários, E indo um pouco mais para trás, 2022 eram os mesmos volantes, Eric, Fernandinho, Alex Santana e também o Hugo Moura. 2021 dá para lembrar do próprio Richard, Você tinha lá Jaime Alvarado, que era o primeiro volante clássico também, e Léo Cittadini, que conseguia fazer a função de segundo volante também. Mas é um Atlético que raramente tem jogadores de destruição, jogadores de pegada, jogadores de imposição no meio-campo. E há muito tempo o Atlético sofre para defender as jogadas na entrada da sua grande área, O Atlético sofre para inibir as conclusões de fora do adversário. E quando começa-se a falar que os goleiros são chama-gol, que você tem o Léo Link que atrai golaço, que tem o Mikael que só toma golaço, talvez em muitos desses casos não seja porque o goleiro está chamando o gol, E eu discordo completamente desse jargão do futebol. Não existe chama-gol. Existe defesa mal protegida. Existe defesa mal montada. A defesa do Atlético foi mal montada assim nas últimas temporadas, Na verdade, tirando 2022 ali, que com o Felipão o Atlético teve uma solidez um pouco maior, mas em regra a defesa do Atlético era mal montada. E muito disso vinha pela falta de proteção na frente da área. Porque o Fernandinho não é esse jogador, O Fernandinho não é um jogador de proteção. O Fernandinho não é um jogador de pegada, de imposição física. O Eric nunca foi esse jogador também. E aí quando essa dupla é repetida, o Atlético sofre com o mesmo problema. Agora, começar 2025 com Raul, Falcão e Felipinho é promissor. Não é suficiente, eu vou falar sobre isso, Mas é promissor sim, é interessante sim, porque Raul é um jogador de menos pegada do que Felipinho e Falcão. É um jogador mais construtor. Mas é também um jogador que consegue recuperar suas 3 e pouquinho bolas por partida, certo? O Felipinho, líder em desarme da Série B na temporada em 2023, E também é um jogador que chega no Atlético até conseguir ter tempo de jogo. Demora, quando consegue, muito bem nos desarmes, muito bem na destruição das jogadas e consegue sim, até certo ponto, armar as jogadas. E o Falcão um destaque também no quesito. Então, são 3 jogadores de pegada. O setor
do meio-campo do Atlético muda de perfil para 2025. Isso é interessante. A mudança do perfil para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, que é um jogo mais truncado, é um jogo mais físico, faz todo sentido. Agora, não pode parar só nisso também, né? O Atlético perde o Fernandinho porque não quis renovar, falamos disso aqui na Threads. O Atlético perde o Eric, provavelmente perderá o Eric, que deve reforçar o time do Bahia, né? Foi vendido o Eric, vai ser oficializado esse negócio. E aí falta jogador, falta profundidade. E o que eu digo com profundidade? Profundidade é essencialmente ter mais de uma opção na função, sim, mas é também ter mais de uma característica na função. O Atlético precisa de um primeiro volante de pegada, como é o Falcão, e precisa de um primeiro volante construtor, como é o Raul. O Atlético precisa de um segundo volante de pegada, que é o Felipinho, e o Atlético precisa de um segundo volante de construção, que não tem nesse momento. Pode buscar na base, pode fazer do João Cruz um segundo volante, como foi testado em 2024, e foi bem na função sim, e com o Barbieri, os médios, né, vão voltar a aparecer no Atlético, esse terceiro homem de meio campo volta a aparecer no Atlético, né? Não essencialmente um meio armador, mas um terceiro homem de meio campo. Então o Atlético tem que buscar essa profundidade. Ainda faltam peças para que o Atlético tenha, de fato, um meio campo equilibrado e bem montado. Talvez uma, tá? Talvez uma peça, esse segundo volante com mais capacidade de construção. Por que eu digo isso? Com o Lúcio Gonçalves, o sistema ofensivo era pouco desenvolvido. Isso é fato. Não dá pra gente questionar que o Atlético pouco sabia o que fazer com a bola com o Lúcio Gonçalves. Também ia do fato do Fernandinho estar ainda se recuperando de lesão, em certa medida afastado, e havia o fato do Eric ser uma negação ao longo de 2024, ofensivamente falando, quando se fala em construção. Em conclusão, ia melhor do que em construção o Eric, né? E aí quando o meio-campo teve, em determinado momento, pela lesão do Eric e também pelo Fernandinho ainda demorar a retornar da sua lesão na coxa, com Gabriel e Felipinho, dois volantes de mais pegada no meio-campo, o Atlético sofria para fazer com que essa jogada avançasse. O Atlético sofria e, pasmem, sentia falta do Eric em determinados momentos para fazer com que a linha fosse quebrada. Isso foi melhorando com o Felipinho nos últimos momentos da temporada. Inclusive dá pra gente lembrar do gol do Nicão contra o Bahia, né? Que é o lançamento do Felipinho lá pro lado esquerdo, o Coelho toca pro meio, cruza, e aí o Nicão faz o gol, né? Então é um exemplo de uma jogada de avanço, de quebra de linha do Felipinho pelo Atlético. E se essa tendência se manter, eu acho interessante, talvez diminua um pouco da necessidade por um segundo volante mais construtor de jogada. Agora, é apostar num jogador que sofreu muito clinicamente na última temporada. O Felipinho perdeu muito tempo, perdeu 8 quilos por causa da hepatite, né? É titular sim desse time, tem que ser sim titular desse time, mas neste momento ainda assim é uma incógnita, né? Primeira temporada em nível competitivo no ano passado, nessa temporada um nível um pouco mais baixo na Série B, em que ele já foi bem pela Ponte Preta, mas é entender como vai manter o nível o Felipinho, né? Hoje, tá? E aí, logicamente, dá pra gente lembrar, Ryan Palacios já anunciado, Raul já anunciado, Luiz Fernando já anunciado, falta anunciar o Léo Pelé e agora o Lucas Falcão, né? É um mercado interessante, é um mercado que faz sentido e é um mercado em que se nota a tendência. Quando sai um titular, o Atlético rapidamente tem conseguido resolver, né? Dá pra gente lembrar. O Atlético perde o Madison, perde entre aspas, libera o Madison, contrata o Ryan Palacios. O Atlético contrata o Luiz Fernando ainda com o Paulo Autuori, o Palacios também. Agora, a questão do Thiago Heleno. O Thiago Heleno não permanece no Atlético. O Léo Pelé chega no Furacão, ainda tarda a ser anunciado. O Atlético perde o Fernandinho, contrata o Lucas Falcão e já tem também o Raul no gatilho após a saída do Eric. Então, é um time que consegue se movimentar bem, consegue encontrar soluções rápidas após perder jogadores titulares. Talvez para chegar mais gente, mas titulares tenham que deixar o clube e aí faltam alguns. Falta o Kaique Rocha deixar o Atlético, falta o Léo Godoy deixar o Atlético, está procurando destino, falta o Lucas Gigliorio, que não era titular, mas tudo bem, encontrar um destino para o Atlético repor. O Pablo deve sim deixar o clube, não foi afastado pelo Atlético, não teve acordo ali. Na verdade, teve acordo, depois o Atlético afastou, enfim, isso a gente já comentou aqui na Atlético também, mas falta o Atlético contratar esse centroavante. Faltam peças, faltam nomes, mas até agora o mercado é sim interessante, o mercado é sim legal do Atlético para disputar a Série B em 2025, fechou? Lucas Falcão, o que você acha? Deixa aí nos comentários, a gente lê tudo, eu acho que agrega e acho que vai ser uma boa peça do banco de reservas do Atlético na Série B
de 2025. Fechado? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!